19 heróis de Jesus Cristo, martirizados porque não negaram a presença real na Santíssima Eucaristia e obedeceram ao Papa como chefe da Santa Igreja. Vamos conhecer a história dos santos mártires de Gorkum, vítimas do ódio protestante. Depois que Lutero rompeu com a Igreja, sua revolução religiosa foi contaminando toda a Europa como uma erisipela. Surgiram então outros reformadores, entre aspas, como Calvino, que tiveram maior ou menor sucesso em suas revoltas. Embora pregassem o livre exame, às vezes eles se combatiam entre si, procurando, os de uma corrente, convencer os de outras da superioridade da sua verdade. No ano de 1571, houve na Holanda uma luta entre luteranos e calvinistas, tornando-se vitoriosos os segundos. Nesse mesmo ano, os calvinistas realizaram na cidade de Emden seu primeiro sínodo no país, que então pertencia à Católica Espanha. No dia 1º de abril daquele ano, parte daquela seita, a dos Mendigos do Mar, formada por ex-marinheiros e ex-piratas, conquistou as cidades de Briel e Vlissingen, ameaçando Gorkum, também na Holanda. Já Gorkum era uma pequena cidade de 6 a 7 mil habitantes, às margens do rio Moça, dedicada à agricultura e ao comércio. 60% dos seus habitantes eram católicos, embora parte deles não era praticante, e temia-se que, pressionada em seus haveres, abandonasse a fé para não perder bens materiais. O centro do catolicismo na cidade era o convento dos capuchinhos. Estes eram pouco numerosos, mas o ardor de seu zelo e a pureza de sua vida multiplicavam sua influência, tornando-os modelos da vida cristã. Sobressaía entre eles, sobretudo, seu jovem superior, Frei Nicolau Pic, homem piedoso e de pulso forte, que dirigia seus subalternos com doce firmeza e determinação. Sua família era da cidade e, na iminência da invasão calvinista, o pressionou para que deixasse Gorkum, mas Frei Nicolau não queria ouvir isso. Abandonar seus frades à própria sorte? Entretanto, para evitar o perigo de profanações, recolheu os vasos sagrados e as relíquias dos santos na cidadela, por ser o local mais seguro. Os protestantes de Gorkum indicaram para seus correligionários os pontos fracos da cidade, e no dia 25 de julho, subindo o rio Moça, 13 navios com 150 calvinistas mendigos do mar dominaram a cidade praticamente sem esforço. Os religiosos e um grupo mais determinado de católicos refugiaram-se na cidadela na esperança de que chegasse o reforço que o governador, Gaspar Turco, havia pedido para enfrentar os protestantes. Entre mentes, o prefeito da cidade, por ordem dos assaltantes, fez soar os sinos para reunir os habitantes na grande praça. Propôs então a todos jurar ódio aos espanhóis e ao Duque de Alba, e fidelidade ao Duque Guilherme de Nassau, que era líder dos protestantes holandeses revoltosos, e aos Santos Evangelhos, expressão dúbia para ainda não falar em apostasia. Os mendigos do mar puseram cerco então à cidadela. Esta não tinha condições para resistir por muito tempo, por falta de víveres e munição. Pior ainda, havia somente uma vintena de defensores hábeis, pois grande parte dos refugiados era composta de mulheres e crianças, ou de religiosos não afeitos às armas. O cerco foi se fechando. Os defensores tiveram que abandonar a primeira muralha para refugiar-se na segunda, por fim na terceira e última. Nessa iminência, alguns dos defensores jogaram suas armas e passaram-se para o inimigo. As mulheres, chorando, pressionaram o governador para que entregasse a cidadela, a fim de evitar o pior. Gaspar Turco pediu uma trégua para parlamentar. As condições impostas pelos protestantes foram duras. Eles se propunham a não fazer nenhum mal aos que se encontravam na cidadela, leigos ou eclesiásticos, e a deixá-los livres. A única condição era que tornar-se-ia propriedade dos assaltantes tudo o que lhes pertencesse.
Apesar disso, os eclesiásticos e os religiosos que se encontravam na cidadela, temendo o pior, confessaram-se uns aos outros e aos leigos. O padre Nicolau Pic, que havia levado consigo o Santíssimo Sacramento para não ser profanado pelos calvinistas, deu a comunhão a todos, preparando-se para os acontecimentos. Quando foram abertas as portas da cidadela, os defensores ficaram chocados ao ver quantos católicos engrossavam as fileiras dos hereges. Logo que entraram, os calvinistas se lançaram sobre as vítimas, gritando: "Mostrai-nos vossos esconderijos, porque tudo que tendes nos pertence." E as agarravam, revirando seus bolsos, arrancando-lhes a roupa com brutalidade e violência. A garantia dada não passou de pura ficção. Cada um tinha como ponto de honra rivalizar-se no modo de maltratar os prisioneiros, que eram chamados de defensores do papismo e do despotismo espanhol, porcos e outros epítetos que uma pena católica não pode reproduzir. A ira deles caiu em determinado momento sobre Teodoro Brumer, que estava com seu filho e era um dos principais campeões da fé católica. Apesar do prometido, os hereges o enforcaram numa praça pública de Gorkum. Enfim, todos os leigos, depois de terem pago o grosso resgate, foram libertos, mas não os eclesiásticos e religiosos. Estes foram postos na prisão junto aos outros presos. Como não tinham comido nada na véspera e era uma sexta-feira, os hereges lhe ofereceram uma refeição de suculenta carne para os ver romper a abstinência. Eles preferiram acrescentar a seus sofrimentos físicos e morais, além da abstinência, também um jejum. Os protestantes, que souberam que o padre Nicolau Pic havia levado consigo o Santíssimo Sacramento, apontaram-lhe uma pistola ao peito e perguntaram: "Onde está o Deus que você se fabrica num altar? Você, que do púlpito ensinava tantas besteiras aos imbecis, que diz agora que tem esta pistola no peito?" Esse confessor da fé respondeu assim: "Eu creio em tudo o que crê e ensina a Igreja Católica, Apostólica, Romana e, em particular, na presença real de meu Deus, nas espécies sacramentais." Os interrogatórios, as torturas, os maus tratos aos prisioneiros foram diários, até que os mandaram para a cidade de Labrille para serem julgados. Lá presidia os hereges o conde de Marc, inimigo de morte dos católicos, e que havia jurado não deixar nenhum eclesiástico que lhe caísse às mãos. Dizia que jurara vingar os condes de Horn e de Egmont, justiçados pela Espanha por sua revolta. Outros 2 eclesiásticos e 2 religiosos, os padres Adriano Beckham e Tiago Lacoppe, juntaram-se aos prisioneiros de Gorkum. Os protestantes tinham esperança de fazer apostatar, especialmente um jovem religioso capuchinho de 18 anos, que era muito simples. Perguntaram-lhe se ainda acreditava em todas as bobagens dos papistas. Ele respondeu: "Eu creio exatamente em tudo o que crê o Padre Superior." Perguntaram ao Padre Leonardo por que cria na autoridade do Papa. Ele respondeu que considerava esse ponto a pedra angular da fé católica e não compreendia como os protestantes podiam criticar essa crença, pois diziam que a fé era livre. Segundo eles, cada um tinha o direito de encontrar na Bíblia o que o Espírito Santo lhe inspirasse. Então, se o Espírito Santo inspirasse alguém a descobrir nela a primazia e a infalibilidade de Pedro e seus sucessores, a que título podiam eles condenar isso? Ficou sem resposta. Finalmente, na madrugada de 9 de julho de 1572, à 1h da manhã, fizeram levantar todos os prisioneiros e os levaram para um edifício abandonado. Percebendo que sua hora chegara, esses heróis de Cristo deram-se mais uma vez à absolvição e esperaram o martírio. Por um requinte de crueldade só para humilhá-los, embora os fossem enforcar, fizeram todos se despir para serem sentenciados. Vendo o horror da morte que o esperava, um jovem noviço fraquejou e apostatou.
Mais tarde teria a graça da reconversão e narraria os horrores a que assistiu nessa noite. Mas infelizmente não foi o único a fraquejar. Um outro religioso, Guilherme, ao chegar seu turno de morrer, gritou que renunciava ao Papa e a tudo o que quisessem, mas que lhe poupassem a vida. Esse infeliz caiu depois em tantos excessos que, apenas 2 meses depois do martírio de seus irmãos, pereceu também numa forca, perdendo a coroa da glória eterna. Ao todo foram 19 mártires de Jesus Cristo que deram sua vida pela verdadeira fé naquele dia, sendo 10 capuchinhos, 6 padres seculares, 2 premonstratenses e 1 agostiniano. Logo que morreu o último, os protestantes atiraram-se sobre ele selvagemente, cortando a um o nariz, a outra a orelha ou a mão, a outro até as partes pudendas do corpo. Depois desfilaram pela cidade levando esse sinistro troféu na ponta da lança. Alguns chegaram mesmo a retirar dos cadáveres a gordura para vendê-la à fábrica de ungüentos. No mesmo dia, um dos principais católicos de Gorkum, com risco de vida, foi ter com as autoridades protestantes pedindo os corpos dos mártires para dar-lhes sepultura cristã. Os hereges apressaram-se então a enterrá-los em 2 fossas comuns. O escritor Estius narrou em 1603. É lá que repousam, em terra estrangeira, em meio aos inimigos da igreja, até que Deus, apaziguado por seus méritos e preces, dê a paz a esses países belgas, tão longamente perturbados, e inspire a seus servidores a vontade de recolher esses restos sagrados para dar-lhe as honras devidas.